Eu não falei? Ah, 2 Crônicas 16? Você encontrou ou não? Ah, glória a Deus. É capítulo 16, versículo 7. Quando a pessoa faz isso aí que ele falou, quando a pessoa crê como ela creu, quando a pessoa pratica, vive, não é uma questão de religião. Jesus disse que se a gente tiver fé como grão de mostarda, ele não falou em pertencer a tal igreja ou de tal religião. Ele falou da fé, a gente tem que crer. A fé, ela é provada quando as coisas são adversas, quando as coisas estão difíceis, quando o vento está favorável, quando tudo está soprando na direção que a gente quer. É fácil acreditar, fácil crer, fácil viver. Difícil é você manter o teu coração firme com Deus quando as coisas desandam, quando a tua vida vira de cabeça para baixo, quando os seus olhos não estão vendo aquilo que você gostaria, quando você olha e ninguém acredita em você, quando tudo que você tem é a desconfiança de todo mundo e até a sua mesmo. Está dando para entender? Mas você não se rende a essas coisas, você se apega a Deus, porque é a única solução. Se eu ver dessa maneira, olha o que diz aí, ó. Asa repreendido por Hanani ou Anani, aí depende de como você quiser pronunciar. Eu prefiro dizer Hanani. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou das tuas mãos. Asa tinha um inimigo que era forte, que era poderoso, era o exército da Síria. Um exército muito grande, muito numeroso, um exército potente em armamento, em capacidade, maior do que Asa em número, em força. Asa um dia orou a Deus. Asa começa, se você pegar aí a história dele, no comecinho, no 15, capítulo 15, você vai ver uma história que começa empolgante, que começa assim, muito bem, começa de uma maneira animadora. Ele faz reformas, ele limpa o altar, ele produz mudança no coração daquela gente, ele fala de Deus para aquele povo, ele mostra a Deus para aquela gente, ele restaura o altar, ele abre as portas da igreja, ele começa com muita força, e ele se apega a Deus, e ele crê em Deus, e ele ora a Deus, e Deus responde ele fala para Deus, fala: Senhor, eu estou para enfrentar uma das maiores lutas que Israel já teve. O exército inimigo é muito maior do que a gente, ele está vindo com tudo, já destruiu meio mundo de gente aí, e agora está vindo para lutar contra a gente. Eu sei que eu não tenho força, eu sei que eu não tenho capacidade, eu sei que eu não tenho soldado suficiente, e sei que se o Senhor não tocar no coração desse povo, não fortalecer eles, não fazer arder dentro deles esperança, nós vamos ser destruídos, nós não vamos conseguir. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a fraqueza dele, mas ele está reconhecendo para Deus, ele está reconhecendo para Deus o quanto ele necessita de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Deus vai na frente, estou resumindo porque é grande. Deus vai na frente, entrega o inimigo nas mãos dele. E não era só isso que Deus tinha para ele. Deus tinha ele para colocá-lo, Deus tinha para ele, para colocar ele como cabeça, para ele dominar sobre todos e entregar o exército inimigo, que era grande, nas mãos dele. O que Deus tem para a gente não é só aquilo que a gente está vendo. O que Deus tem para a gente não é só aquilo que naquele momento está acontecendo, seja o que for. Às vezes a gente se depara com momentos em que a resposta vem,
Hoje ele está subindo aqui e ele está falando de alguma coisa que Deus fez na vida dele, que está restaurando a credibilidade dele. Ele está feliz com isso. Mas não é só isso que Deus tem para ele. Deus tem muito mais para ele através da vida dele. Tem para mim, tem para você. Às vezes a situação é contrária, é outra. Às vezes o que a gente se depara é com as lutas, é com as perdas, é com os momentos difíceis, é com as portas fechadas, é com os recursos que desaparecem. Mas também não é só isso que Deus tem para a gente. Não é isso que Ele tem preparado. É muito maior o que Ele tem, mas aquilo ali faz parte do processo que Deus está realizando na nossa vida. Quem está compreendendo? O problema é a gente ir até o fim. E o Asa não foi até o fim. O Asa estava começando muito bem, estava indo bem. Tem gente que começa bem. Só que o Asa era rei em Israel. Asa era visto pelos outros como homem de Deus, pelas coisas que ele tinha feito atrás. Asa era considerado como alguém que tinha fé dentro dele. E isso aí, ao invés de ajudar ele, começou a atrapalhar. Deus um dia veio, porque Deus é tão maravilhoso que todo o tempo Ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha em nós, Ele usa as coisas ao nosso redor. Ele age através de tudo que acontece para tentar de alguma maneira alcançar o nosso coração, que às vezes está tão perto dele, mas tem hora que vai para tão longe. E olha que Deus, Ele é imensurável, não se pode medir. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas tem hora que a gente, com a dureza do nosso coração, consegue se afastar da presença de Deus. A gente se fecha em conceitos, em pensamentos, em decisões que a gente toma, em coisas que a gente prefere acreditar, a gente prefere crer, a gente enche a boca da gente de argumentos para convencer a gente mesmo, e aí a gente vai tomando caminhos diferentes daquele que Deus Ele tem para nós. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? E cada dia vai se afastando mais. Ninguém cai da noite para o dia, ninguém se afasta da noite para o dia. A gente é igual aquela chaleira que a gente ferve a água para fazer o café, e aí quando a água começa a ferver, você desliga o fogo porque você tem que fazer alguma coisa. A água vai esfriando. Você está entendendo ou não? Para ela continuar quente, o que tem que fazer? Uma coisa fria, deixada de lado, o que acontece com ela? Ela esquenta ou ela esfria mais? É uma bacia de água e coloca ela no tempo. Uma bacia de água fria, dependendo do clima e aonde você colocar ela, o que vai acontecer? Ela vai esfriar mais ainda. Você está entendendo? A tendência do frio é esfriar mais. E a tendência do quente? Qual é a tendência do quente? Esquentar? A tendência do frio é esfriar. E o pior, a tendência do quente é esfriar também. Se você desligar o fogo, o que acontece? Esse fogo é a presença de Deus. Esse fogo é a constante busca. A vida ali fora, comigo, que estou no altar, com você, que está aí sentadinho, com todos nós, a tendência da vida, a vida ali fora, todo tempo ela luta para tentar fazer exatamente isso com a gente, esfriar dentro de nós, nossa coragem, nossa esperança, nossa fé, nossa comunhão com Deus. O que nos aquece é a nossa comunhão com Deus. Às vezes, eu não sou exemplo de nada para ninguém, mas eu vejo o que acontece comigo. Às vezes eu venho preocupado com muitas coisas, às vezes eu venho desnorteado com algumas situações que a gente está vivendo, sem conseguir enxergar de que maneira, de que forma pode acontecer alguma coisa, mas eu deixo isso tudo ali dentro, e a hora que eu subo aqui,
eu procuro, e por mais que seja difícil, eu luto com todas as minhas forças, para aqui em cima, ser um instrumento de Deus, e na pregação da palavra dele, ser usado por ele para levar para dentro de você alguma esperança, para fortalecer no teu coração, porque eu sei que amanhã é mais um dia de luta para você e para mim, e quando eu desço, tudo aquilo que eu tentei transmitir para as pessoas, eu levo comigo. Deus faz comigo. A esperança de seguir, a confiança de acreditar, e seria muito bom que você prestasse toda atenção, porque daqui a pouco você vai sair, Satanás vai tentar tirar isso de dentro de você, e tem tentado e tem conseguido dentro de muita gente, porque o que acontece com esse camarada aí, a gente vai ler agora, é o que está acontecendo com um monte de gente dentro da igreja. A gente tem um monte de gente dentro da igreja, que é capa, que não acredita em mais nada, frequenta por hábito, vem por costume, vem para se sentir bem consigo mesmo, mas não crê na oração que faz, sequer entoa um louvor ou canta um louvor, como adoração, expressando aquilo que ama. Tem vergonha? Hoje de manhã, tinha pouquíssima gente aqui. Eu coloquei a música. Eu reparei que o único que estava aqui gritando, esgoelando, pelo menos no meu ver, era eu. Aí eu abaixei a música. Eu faço isso de vez em quando, não sei se você repara. Eu zerei a música só para que todo mundo visse que ninguém estava cantando. Sabe o que a gente canta? Sabe porque tem um momento do louvor, tem um momento da oração, tem um momento da palavra, e a palavra nunca é no começo, a palavra é sempre depois de todas essas coisas, porque quando a palavra começa a ser pregada, você já deve estar inserido dentro desse mundo aqui, ó, a igreja. Você já deve estar com o teu coração aberto para acreditar que Deus está falando com você, que o que você veio buscar agora é a hora de acontecer, é agora a hora que Ele, através da palavra dele, está falando, ou para te despertar, ou para te sacudir, ou para te fortalecer, ou para dizer para você: olha, está funcionando, o que você está fazendo está valendo, continua, vai em frente, está funcionando, eu estou contigo. Alguma coisa Ele está falando. Mas quando você não participa, você não se envolve, fica difícil de Deus agir, fica difícil de Deus trabalhar. A gente às vezes vê, e eu confesso para você, eu não conheço o coração de ninguém, eu não quero aqui julgar ninguém, mas Jesus disse que a árvore se conhece pelo, e a atitude de muitos demonstram. Às vezes você olha, você vê que a pessoa não está aqui, o corpo dela está, mas ela está distante, ela está longe, ela foi para longe, e Satanás está gostando muito disso, porque a única coisa que traz força para dentro de você, que sustenta a tua fé, é a palavra de Deus. Procura viver uma vida sem ouvir a palavra. Eu quero ver se você vai conseguir crer em alguma coisa, você vai conseguir crer em Deus. Não tem como, porque a única coisa que traz fé em Deus dentro do nosso coração é o quê? A palavra que testifica daquilo que Ele faz, daquilo que Ele opera, da grandeza dEle, do poder dEle. Quem está entendendo alguma coisa? Nem aí. Naquele tempo veio Hanani a Asa, o rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria, os teus inimigos, o teu adversário, aquilo que você luta contra, escapou das tuas mãos. Era teu, a vitória era sua, estava pronto, preparado para você, mas agora não está mais. Acaso, olha aqui, Deus tentando de novo, trabalhando dentro desse camarada, batendo com a marreta no coração dele, trazendo à memória dele alguma coisa que tinha acontecido lá atrás, para ver se despertava, para ver se acordava, para ver se quebrantava o coração dele. Mas tem um ponto que a coisa está tão dura, o coração está tão enrijecido, endurecido, que já não tem mais o que funciona, já não tem mais o que alcança. Olha o que ele diz aí, porque, ou melhor, versículo 8: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém tendo tu confiado,
confiado. Lembra de lá de trás, lembra do que Ele fez, lembra da situação que Ele te tirou, lembra da vitória que Ele te deu. Tendo tu confiado no Senhor, Ele o te entregou as tuas mãos. O problema da gente, a gente esquece muito fácil muita coisa. A gente vive um momento, e às vezes o momento é triste, é de amargura. E aí você está você está no olho do furacão, aí você se entristece. Aí você que era quente começa a esfriar, por causa da luta, por causa da dificuldade. Pegando mais uma vez o gancho aqui do testemunho do Douglas, disse: eu tive 2 recaídas, não foi isso? Nesse período aí. Mas diante das 2 recaídas, ele escolheu, ele preferiu olhar para quem? Hoje nós estamos chegando já perto de maio e ele está aí para dar o testemunho dele. Eu não sei o que vai ser amanhã e ele também não sabe, vai depender da firmeza de cada passo dele. Há uns dias atrás alguém me questionou sobre algumas coisas aqui da igreja, e uma delas foi a respeito dos obreiros. E foi bom, veio aqui e ter coragem aqui de fazer algumas perguntas. Será que eles têm unção? Será que eles são de Deus? Será que eles estão firmes? Eu falei: eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu não olho, não conheço o coração deles. Você conhece o meu? Você sabe se eu vou estar aqui amanhã? Mas eu espero estar. Não sei, eu não sei se você vai estar. Teve gente que já veio aqui, que falou: não, eu estou voltando, eu quero, é Deus na minha vida, e eu vou ficar firme, porque agora vai, porque vai ser, oh glória a Deus, agora sim. Sumiu, desapareceu, igual fumaça, tem um vento. De vez em quando manda uma mensagem: eu tenho muita vontade de ir. Tem nada, porque quem quer muito, vai e faz. Você quis muito. Quem veio a pé hoje? Veio a pé? Estava chovendo? E você veio? Deus abençoe sua vida. Quem quer muito vem, na chuva, no sol, longe, perto. A senhora mora lá depois do dia, né? A senhora também. Eu vim, mas eu vim de carro. Alguns de vocês vêm de bem longe, outros vêm de perto, não importa, mas você veio. Você se esforçou, e o esforço, ele tem recompensa diante dos olhos de Deus. Mas mais recompensa do que isso é você sair fortalecido, porque você venceu a que estava tentando te parar. Você buscou, você se aproximou. Está dando para entender alguma coisa? Quem está entendendo alguma coisa? Quando você confiou em Deus, Deus não te deu a vitória? Porque quanto ao Senhor, versículo 9, isso daí é tremendo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam. Será que está passando aqui no Munhoz? Será? Aqui faz parte da terra, não faz? Por quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando fala coração, está falando do pensamento, do sentimento, da vontade. Envolve as coisas que passam dentro de nós. Ele está falando daquele que se volta para Deus como seu último recurso, como sua única saída, que não vê outra coisa, não vê outra forma a não ser Deus agir na vida, Deus agir na situação. Está falando daquele que crê, está falando daquele que confia, daquele que de verdade está ali com a vida nas mãos dele, e ele se mostra forte, ele age. Mas quando a gente se desvia, fica difícil. E quem se desvia não é Deus. Quem sai do caminho somos nós. Vou fazer uma pergunta para você: o que é difícil para Deus? Fala uma coisa difícil para Deus. O que é impossível para Deus? Pecar. Qual o tamanho de Deus? O que é que Deus é capaz de fazer? Agora a pergunta muda, e a resposta também. Deus é capaz de fazer tudo que você crê que Ele consegue fazer. Quem bota limite em Deus é a gente. Quando a gente vê
que Deus só pode agir até aquele ponto, aquele lugar, é assim que Ele faz. Eu e você enxergamos tempo, eu e você enxergamos distância, eu e você às vezes olhamos para as dificuldades e a gente está vivendo elas, mas se a gente confiar em Deus, em algum momento, de alguma maneira, mesmo através das dificuldades, a gente vai ver a resposta dele na nossa vida. Depois leia o que aconteceu lá no capítulo 15 desse livro aí, para você entender a grandeza de Deus quando esse homem orou. Eu sei que falar aqui em cima do altar é fácil, eu sei que pregar é fácil, eu sei que falar de fé é gostoso demais, é bonito demais, é contagiante. Eu sei muito bem que difícil é viver lá fora, mas Ele está dando para a gente agora o alimento, a força, para a gente viver lá fora. E só tem uma maneira de você ver isso acontecer na sua vida, é colocando em prática, é vivendo, é crendo. Só que você tem que estar de verdade. Volto a repetir, a igreja está cheia de gente de mentira. Finge que crê, mas não crê. Faz parte do movimento, se alegra com a música, pula, grita, vai em determinados lugares. Ah, eu gosto daquele jeito, eu não gosto daquele outro. Vai lá e se contagia. Poxa, hoje foi bacana, hoje foi tremendo, você viu lá, a gente pulou. E o que a sua vida mudou? Eu vejo todo dia gente passando na porta dessa igreja. Todo culto que eu faço, eu vejo gente que eu conheço, que eu já atendi, que eu já conversei, passando da mesma maneira, da mesma forma que há 3 anos atrás estavam. Eu vi hoje gente passar aqui sozinho. Pela segunda vez eu reparei que lá atrás estava com problema no casamento, e eu percebo que o problema continua da mesma maneira. Por que não muda? Olha para mim, presta atenção, porque isso é sério. Se acostumou a fazer o caminho de uma igreja, se habituou a sentar numa cadeira, se acostumou a carregar uma Bíblia embaixo do braço, a ser visto pelos outros como crente, e até falar de fé para as pessoas. É uma bênção, e não está errado isso não, falar de fé para os outros. Às vezes a pessoa está precisando ouvir, e só tem você para falar, mas a tua vida tem que ser referência de Deus, a tua vida tem que mudar. O que você está fazendo aqui? O que esse lugar, o trabalho que está sendo feito aqui está mudando sua vida no quê? Qual a transformação está acontecendo? O que o Evangelho, a palavra de Deus está promovendo? Porque esse rapaz, eu não estou falando isso para exaltar, não, só estou pegando o que aconteceu. Ele pode subir aqui e dizer: estou recuperando credibilidade. As pessoas que estão olhando para ele, não são as pessoas, a maior credibilidade que ele está conseguindo restaurar é a dele mesmo por ele. Ele está acreditando que ele consegue vencer o vício. Você está entendendo ou não? A palavra entrou dentro dele. Se você acreditar que Deus pode mudar a sua vida, Ele muda. Se você acreditar que Ele pode te curar, Ele te cura. Mas você tem que acreditar com todas as suas forças. Isso tem que estar dentro de você. Não é só vir numa igreja não. Gosto muito que você venha, fico muito feliz. Ninguém aqui quer mais do que eu que você permaneça na igreja. Mas não adianta só vir, não adianta para você, não adianta para mim. Adianta quando tem mudança, quando tem transformação. Aí a gente reconhece Deus, aí a gente vê Deus, a gente se torna uma referência de Deus. Quem está compreendendo? E esse camarada aqui, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, olha, Deus passeou com os olhos dele, andou sobre a terra, estava procurando, estava caçando. Quando Deus olhou para você, nisso, em encontrar em você esse coração, Ele não tirou. Nisso procedeste. O Deus que olhou naquele dia, Ele está olhando hoje para dentro de cada um de nós aqui. O que Ele está encontrando em você? Não é para mim que você tem que responder, não. É para você mesmo. O que Ele está encontrando em você? Olha para a sua vida, os resultados dela. Falei de manhã, e volto a repetir. Outro dia eu estava conversando com o Cauã.
E eu falei para ele, às vezes a gente tem que dar uma parada e olhar o campo da nossa vida, a semente que a gente tem plantado. Isso tem nada a ver com religião, tem nada a ver com a igreja, tem a ver com as nossas obras. Eu estou falando de fé, nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus. Que fruto a gente está vendo disso? Porque senão é mentira. Se alguém diz que tem fé para orar pelo outro, para ser curado, mas não crê que a cura pode alcançar a sua própria vida, a oração é mentirosa. Se alguém diz que tem fé para orar pelo casamento de alguém, e o seu próprio está todo destruído, a oração é mentirosa. Porque para dar, eu tenho que ter. Se eu não tiver, eu vou dar o quê? Hoje, também conversando, estava vendo sobre Jó. E se você discorda, você tem todo o direito, eu respeito sua opinião. Mas se você for lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 10, repete aí, Jó 42, 10. Sabe quando que Deus mudou a vida de Jó, mudou a história de Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos. Jó não deixou de crer em Deus, Jó permaneceu orando. Sabe o que Jó tinha? Nada, tinha perdido. Jó estava doente. A Bíblia diz que ele raspava os tumores. Você já viu um tumor? Jó raspava o tumor dele com um caco de telha. E ele continuou pedindo a Deus, porque ele sabia: Senhor, eu reconheço tua grandeza, sei que o Senhor é poderoso, abençoa eles, muda a vida deles, age na vida deles. Não é a sua vida, é a fé que está dentro do teu coração que te fortalece. E esse homem aqui não foi encontrado isso dentro dele. Quando Deus olhou para dentro dele, não viu nada. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Não vai mais encontrar paz, não vai mais achar sossego, não vai mais achar brilho, não vai mais achar força, não vai mais achar ânimo. A partir de agora haverá guerra contra você. E essas palavras desagradaram ele. Olha o que ele fez. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou. Não concordo com você, você está fora do meu convívio. Lançou ele no cárcere, num tronco, para ele ser chicoteado, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Agora, dá uma olhada no versículo 12, desce aí só um pouquinho. E essa palavra veio numa conversa que eu estava tendo com o Lucas, diz exatamente nesse ponto aí. Um homem que começa tão bem, um homem que tem tudo para ser um dos maiores reis de Israel, para ter o seu nome escrito de maneira gloriosa no meio daquele povo, e ser lembrado pelas grandezas que Deus fez através da vida dele naquele lugar. Um homem que viu, um homem que sentiu, que viu Deus agindo, que viu a vitória de Deus na vida dele. Olha como ele termina: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa. Como é que ele caiu? Doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Sabe o que é isso aí? Olha para mim, presta atenção. Isso aí é o crente descrente. Isso aí é o camarada que está dentro da igreja de capa. O coração já não acredita em mais, mas está dentro da igreja. Continua sendo lembrado como crente, mas ele não acredita mais. E quando a pessoa não acredita, fica difícil. Deus mandou o profeta lá para despertar ele, mas ele não teve sensibilidade no coração. Esses dias a gente pregou, fica de pé no seu lugar, por favor. Esses dias a gente pregou sobre um rei que recebeu uma carta de um outro rei, adversário dele. Acho que foi na quinta-feira. E quando ele recebe a carta, veja bem, o rei adversário mandou alguém para lá com ouro, com prata e com roupa chique. Mas os olhos daquele rei, o rei de Israel, já estava convencido do contrário. O coração dele já estava fechado. Se o teu coração estiver fechado,
nada do que a gente está fazendo aqui vai entrar. Mas se o teu coração estiver aberto, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida hoje. Fecha os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Sabe, pelo menos agora, pelo menos nesse momento, olha para tudo que tem acontecido na tua vida. De repente Deus está mais uma vez tentando trazer a tua memória, tentando despertar dentro de você alguma coisa importante demais, para que você não se perca. Esse mesmo rei é aquele que um dia foi avisado: o Senhor estará convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Não é se distanciando, não é indo para longe, não é se afastando, não é abrindo mão, não é abandonando os caminhos. E você vai ver mudança. É se aproximando dele, é buscando, é se entregando, é se rendendo, é crendo. E de repente o que tem faltado é isso. Eu não estou aqui para julgar, não. Entenda, por favor, com todo respeito, com todo temor, com todo tremor, é que as coisas têm sido. Você está aqui, a palavra está entrando no teu coração, Deus está falando com você. Ou aqui só está o vaso, mas o conteúdo está longe. Teu coração, tua consciência está distante demais, e nada do que foi falado aqui conseguiu entrar. Sabe, Ele está aí agora. De repente você precisa falar alguma coisa para Ele, confessar alguma coisa de dentro do teu coração para Ele. Ninguém precisa ouvir, não. É você e Deus. Ele disse sim: se confessares, Ele é fiel e justo para perdoar. De repente você precisa falar, só você e Ele, o teu particular aí, o teu íntimo, a tua intimidade. Você precisa dizer: eu tenho sido tão fraco, Senhor, eu tenho sido tão descrente, eu tenho andado tão longe, sentado numa cadeira, tenho frequentado um lugar, mas nada disso tem entrado, tem penetrado, tem mudado. Minha vida está aqui, ó, ela está em pedaços, está em cacos, nada tem acontecido, parece que eu não vejo acontecer nada. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo. E às vezes o Senhor se mostra tão forte na vida dos outros. Será que não é porque Ele está olhando para dentro do nosso coração e Ele não está encontrando esse coração voltado para Ele? Porque agora mesmo, nesse momento, o tempo de você se voltar para Deus está se ocupando com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, não tem mudado a tua vida, tem trazido nada de bom, pelo contrário, só tem trazido prejuízos. Fala o que você precisa falar e agora esvazia o teu coração. Mas não sai daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Não permita o teu coração, tua vida sair daqui hoje do mesmo jeito que você chegou. Aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade que Ele está nos dando, de mais uma vez, de mais um dia, porque talvez não tenhamos o tempo amanhã, talvez as lutas, as dificuldades, os problemas uma chance nos afaste, nos vença. Talvez eu não tenha mais, consiga destruir a nossa comunhão. Mas já que hoje você está aí, abre o teu coração para Ele. Quero estar em tua presença.